Hoje vamos falar sobre contabilidade médica, né? Para quem trabalha aí na área da saúde, né? Seja médico, seja clínicas, né? As particularidades que tem tudo isso, dentistas, psicólogos, quem trabalha também com a área de estética, que está muito envolvido, né? Muitas vezes com a questão da área da saúde, a contabilidade para a saúde também lida com alguns profissionais que trabalham com estética, né? Injetáveis. Então, isso está muito relacionado com... está bem próximo, está bem íntimo com a área da saúde. Então, normalmente para a legislação também é tratado da mesma forma, tá? Em alguns casos. Então, acompanhe o vídeo de hoje até o final que a gente vai tratar sobre a contabilidade aí para a área da saúde. Olá, eu sou Wagner Germano, contador e CEO aqui da Expansion Contabilidade. E no vídeo de hoje a gente vai tratar aí desse assunto relacionado à contabilidade médica, né? Um assunto um pouquinho aí delicado. Hoje tem muitos profissionais querendo oferecer determinado serviço para atividade médica e tem algumas particularidades que a gente vai explicar nesse vídeo. E se você não é inscrito ainda, já deixa a sua inscrição aqui, isso ajuda bastante o nosso canal e também faz a gente reconhecer que esse vídeo está sendo relevante para vocês. Tá bom? Não deixe de deixar sua curtida também se esse vídeo for útil para você. Para começar, qual é a importância da contabilidade médica ou de uma assessoria que seja especializada em médicos? A legislação ela traz bastante particularidades quando a gente fala em atividade médica. Traz muitas particularidades, desde a forma de constituição, se tem ou não necessidade de ter o registro no conselho, se tem ou não necessidade de ter um local físico, se tem ou não necessidade de ter até mesmo uma assessoria. Então, nesse vídeo a gente tem o objetivo aí de ajudar você a esclarecer essas dúvidas. E a primeira questão é necessário ter um CNPJ? É preciso ter um CNPJ? Eu preciso ter uma empresa? Alguns médicos nós sabemos que trabalham como autônomo, a grande maioria, principalmente em hospitais, né? Se for particular então, principalmente, presta-se um serviço para uma empresa, para um CNPJ, né? Um convênio, por exemplo, um hospital, e mensalmente você tem que receber os seus valores. Então, hoje em dia está muito comum, né, até mesmo por questões de planejamento, ser feito um CNPJ para você receber esses valores, para você pagar menos impostos, né? Se você for pegar, por exemplo, um médico CLT, recebendo aí acima de 5, 6 mil reais, vamos arredondar para 7 mil reais, você vai pagar 27.000% de imposto. E é um salário muito comum de ser atingido pelos médicos, 10, 15, 20, 25 mil, 30 mil reais. É muito comum isso ser atingido por médicos receberem mensalmente. Então já pensou? 27.000%, praticamente 1/3 do que você ganhou, você já perdeu por imposto de renda. Só de imposto de renda. Não estamos contando aqui INSS e outros descontos que podem acontecer na folha de pagamento. Até mesmo o próprio convênio, às vezes, é descontado, dependendo do plano que você trabalha, né? Então, a primeira coisa é pensar em abrir um CNPJ. Ter um CNPJ. Para quê? Para que a gente consiga economizar com impostos. E eu diria para você facilmente que, mesmo não contratando uma empresa especializada, você ainda vai ter economias muito grandes de impostos. Você sai, por exemplo, de 27,5%, contando apenas imposto de renda, não estou nem contando as outras coisas. Você sai de 27,5% e você cai para 15,5%. Então, querendo ou não, você tem mais de 12% aí de economia. Só fazendo uma simples abertura de CNPJ com um escritório que não é especializado, que não consiga atender de forma personalizada a sua empresa, que não tenha esse tanto conhecimento relacionado à atividade médica. Então, você já sai de 27,5% e já cai para 15,5%. Mas, claro, se você é cliente da Expansion, a gente faz um planejamento um pouco mais aprofundado, temos um conhecimento de causa um pouco maior, onde a gente vai reduzir esses 15,5% até chegar a 6%. Então, vamos pensar no cenário inicial, 27,5% só de imposto de renda, 27,5% como CLT, como registrado, carteira registrada, você cai para 15,5% em qualquer escritório de contabilidade. E de 15,5% a gente aqui na Expansion derruba isso para 6%.
Isso, claro, dentro das legalidades, tem que ser analisado o KNAI, tem que ser analisado a forma que você trabalha, a forma que você executa, se você tem funcionário ou não, se você é um empregado, se você tem o seu próprio consultório. Então, tudo isso é analisado e feito um diagnóstico prévio, tá bom? Então, é possível sim, dentro da legalidade, dentro das formas legais, ser feito planejamentos onde a gente vai reduzindo essa carga tributária. Claro, o mínimo é 6%, não tem como fugir disso, tá bom? Isso serve para médicos, isso serve para clínicas, isso serve para consultórios. Então, é possível ser feito um planejamento muito mais agressivo dentro da legalidade para a área da saúde no geral, né? Independente do cargo que você tenha, é possível fazer isso. Mas além disso, da questão tributária de pagar menos impostos, que isso daí, claro, todo mundo quer, todo mundo almeja estar pagando o mínimo possível, sobrar mais dinheiro no bolso, né? Todo mundo quer isso. Além disso, para que serve uma contabilidade especializada na área médica? Para que serve? Aonde vai me auxiliar? Para que serve essa modalidade de assessoria? Gestão financeira, implantação de sistemas de controle da sua clínica, do seu... Se você trabalha diretamente para um hospital, por exemplo, ou para um consultório, você trabalha e você recebe o seu valor ali mensalmente, para você, o grande impacto que já é suficiente para você fazer uma contratação de uma contabilidade que seja especializada, o primeiro e o mais fundamental é justamente a economia dos impostos, sobrar mais dinheiro do bolso. Mas além disso, você tem outros pacotes, onde você tem gestão financeira, onde ajuda a sua clínica na questão de gestão financeira, planejamento financeiro, porque se você tem uma clínica, se você tem funcionários, você precisa ter sim um planejamento de gastos mensais, de quantas consultas você vai precisar no mês, desde das questões mais básicas até os planejamentos mais complexos. Então, uma contabilidade que seja especializada no seu nicho no geral, tá? Independente se é só médico. Esse vídeo estamos falando exclusivamente para médicos. Mas sempre que for possível você pegar uma contabilidade mais especializada no seu negócio, quanto mais especializada, mais frutos bons você vai colher dessa assessoria, tá bom? Quanto mais genérico for a contabilidade, a assessoria, tende a ser mais barato. Aí a gente entra na questão de investimento. Quando você tem um serviço que ele foi personalizado para o seu negócio, você tem, claro, um valor agregado muito maior e você tem assessoria com valor um pouco mais elevado. Então, o investimento que você vai fazer nessa assessoria, ela tende a ser maior, claro, isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer atividade. Quanto mais especializado for o médico, maior ele vai cobrar, certo? Maior vai ser o ticket desse médico. Isso acontece também com todos os outros serviços profissionais, seja de advogados, seja de psicólogos, seja qual for a especialidade. Você também vai ter um valor agregado maior. E quando se trata de contabilidade para médicos, a gente tem alguns pontos que merecem um pouco mais de atenção, um pouco mais de especialização. Como eu falei, da questão tributária. O médico, Wagner, obrigatoriamente tem que estar no Simples Nacional? Não. O médico pode estar no lucro presumido, lucro real, não tem problema. É uma empresa e você pode escolher o regime tributário que bem entender. Inclusive, como eu já comentei aqui em outros vídeos, vou deixar o card aqui para vocês, o Simples Nacional é um regime especial. E não é toda atividade que é permitida no Simples Nacional. Não são todas as empresas que podem fazer parte do Simples Nacional. Assim como eu já falei nesse mesmo vídeo, que nem todas as empresas compensam estar no Simples Nacional. Tá? Então, depois você pega, para um tempinho, dá uma verificada nesse vídeo aí, assim que acabar esse. Tá bom? Mas nem toda empresa pode estar no Simples e nem todas querem estar no Simples, por algumas questões específicas, tá bom? Mas os médicos a gente consegue, a área médica, né, a área da saúde no geral, a gente consegue fazer um trabalho bem bacana dentro do Simples Nacional. A gente consegue colher frutos ainda dentro do Simples Nacional. Para atividades da área da saúde, tende a ser, vamos analisar, né? Se você quiser a nossa ajuda, a gente analisa a sua empresa para saber se o melhor regime é o Simples mesmo, tá bom? Mas como regra geral, a área da saúde, Simples Nacional,
fazendo um bom planejamento, é possível a gente mergulhar aí e tirar bons proveitos, né, boas economias de impostos estando no Simples Nacional. Tem também a equiparação, não vou entrar nesse assunto agora, equiparação hospitalar, que aí é uma outra estratégia, dependendo do faturamento da sua empresa, 100, 150 mil reais por mês, já é algo a se pensar em equiparação, tá bom? Equiparação hospitalar, aí já é um outro regime tributário, é uma outra estratégia. Além disso, o planejamento tributário ele não se resume simplesmente em escolher o regime tributário e aplicar um percentual de imposto, não. Ele vai desde a gestão financeira, é claro, dependendo do escritório, da assessoria que você escolher, você vai ter ali pacotes de serviço e você escolhe o quanto você está disposto a investir para movimentar a sua clínica, para manter ela dentro dos padrões e fazer o planejamento de expansão dela. Não, Wagner, eu quero só ter a minha clínica, o meu consultório, um consultório só, não quero mais, minha agenda está cheia, não quero contratar ninguém. No mínimo, você vai precisar contratar uma secretária, né? Isso também é possível ser assessorado, até mesmo na seleção dessa secretária pela assessoria. Vai depender, novamente, da assessoria que você contrata, mas é possível sim, né? Então, o planejamento ele vai muito mais além do que fazer uma estratégia para reduzir impostos. Essa estratégia tem que ser acompanhada mês a mês para essa redução. Isso já é algo que brilha os olhos de qualquer médico, de qualquer profissional no geral, não só médico. Quem quer ficar pagando imposto? Ninguém quer pagar imposto, a gente nunca viu o retorno disso, né? Então, a gente quer o quê? A gente quer pagar o mínimo possível, dentro da forma legal, né? E que a gente, claro, quanto menos você desembolsa, mais sobra para você, certo? Então, você faz um investimento na assessoria certa, que você consegue ter bons resultados. Nós poderíamos falar aqui sobre organização financeira, organização documental, auditoria, compliance, contratações. A gente poderia aqui falar nesse vídeo em diversas coisas, mas o ponto principal que eu queria trazer para vocês era referente aí à tributação e à forma brusca, grotesca de tributação de uma pessoa sem conhecimento, sem capacidade técnica relacionada à tributação. Aliás, você estudou para ser médico, você estudou para fazer estética, para fazer procedimentos em outras pessoas, né? Analisar um vírus, analisar uma alergia e não algo tributário, e não um assunto, um tema tão complexo como é a questão tributária no Brasil. Então, esse foi o primeiro ponto que eu quis trazer para vocês aqui, referente a essa drástica redução de impostos de alguém que não tem conhecimento, de alguém que tem um conhecimento superficial e de alguém que seja especializado no assunto, tá bom? Então eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir,